Olá, e o tema agora é Previdência do Servidor e Segregação de Massas, Gestão dos Regimes Próprios. 31 de março temos portaria nova regulando o tema da revisão da segregação de massas, de alterações na segregação de massas. O número dessa portaria é a portaria SE-PRT número 3725, que promove alterações na portaria 464 de novembro de 2018. A ementa dela, vou pedir a você um instante para ler a ementa, ela estabelece assim: altera parâmetros para a revisão da segregação da massa dos beneficiários dos regimes próprios de previdência. Então, aquela situação em que você já tem uma segregação de massas, mas você pretende migrar, fazer migrações. Eu vou começar com uma crítica, aliás, eu vou começar com duas críticas. A primeira crítica é que portaria regular essa questão, para mim, é um contrassenso, tá? Até porque nós já temos um princípio constitucional. E se temos um princípio constitucional, não é uma portaria que vai dar contornos. Então, era melhor que a portaria apenas explicitasse a aplicação do princípio. É uma questão, pode ser uma questão de semântica, mas para os profissionais do direito é muito importante. A segunda questão da portaria, então, assim, meu clamor por uma LRP, uma Lei de Responsabilidade Previdenciária que trate essa questão, que regule, em que pese que nós já temos um princípio constitucional, como eu já disse aqui várias vezes no canal, que diz que os regimes próprios devem ser equilibrados atuarialmente. Então, aquele princípio já diz tudo e a gente já podia sempre aplicar sem precisar sequer de portaria. Tá? O princípio está muito acima. Bom, mas a portaria tem uma função e, nesse sentido, nessa função operacional que ela vem adotando, ela cumpre um papel importante. Há que se reconhecer diante da falta de cultura de compreender um princípio constitucional, que já deveria ter sido compreendida pela gestão e pelo controle. Gestão aqui no sentido lato, não apenas o presidente do Instituto e os conselheiros, mas também os secretários, prefeitos e governadores. Segunda crítica que eu faço à portaria, essa eu acho que é mais importante em termos práticos, tem um efeito prático mais importante. A portaria não trata de uma forma boa, de uma forma completa, de uma forma precisa, explícita, o problema da prevenção de riscos fiscais. Eu tenho alertado aqui no canal muitas vezes que não basta você administrar o regime próprio pensando nele como algo isolado. É necessário que você pense que o regime próprio faz parte da gestão pública e as despesas do erário precisam ser consideradas para fins de riscos fiscais. Na verdade, o que eu estou falando nada mais é do que a aplicação do artigo 1º, parágrafo 1º da LRF. E o que é que são os riscos fiscais? Vou lembrar aqui, que eu venho dizendo muito, é aquela situação em que as despesas correntes, elas aumentam tanto, dentre as quais a despesa com pessoal e com benefícios, porque elas são permanentes, não são despesas que se faz agora e se para, elas aumentam tanto que se reduz a capacidade de investimento do regime próprio, do município, do estado, quando não ameaçam a própria capacidade de pagar os salários, os vencimentos e os benefícios. Então, isso é o que a gente chama de risco fiscal. Pois bem, como é que essa portaria, a nova portaria, trata o problema dos riscos fiscais? Ela alterou o artigo 60 da portaria 467, e nesse ponto ele fala simplesmente assim: deixa eu ver aqui. Artigo 60, parágrafo 1º. A alteração da segregação da massa deverá estar fundamentada em estudo técnico que compara a situação do RPPS atual com o cenário decorrente da alteração. Muito bom, muito importante isso.
a repercussão na solvência e liquidez do plano de benefícios diante da modificação dos parâmetros de segregação de massas e da destinação dos recursos. Bom também. A manutenção dos níveis de reserva compatível com as obrigações futuras. Excelente. Que as medidas, aqui é que eu quero chamar a atenção, que as medidas previstas na proposta de revisão contribuam para a capacidade fiscal do ente, sem inviabilizar o equilíbrio financeiro e atuarial. Parece muito bom, mas eu preciso fazer o alerta. Quando se fala em contribuir para os riscos fiscais, como ele usou aqui, contribuir para a capacidade fiscal do ente, ele está falando só no presente ou no presente e no médio prazo? Tá? Vou citar o exemplo que, para mim, é o exemplo mais grave que nós tivemos. Estado de Minas Gerais juntou os dois fundos, torrou a poupança previdenciária dos, parece que eram 4 bilhões dos servidores do Estado de Minas. Né? Pois bem, naquele momento, aquele dinheiro que ele torrou, ele usou para pagar despesas de benefícios. Então, foi bom em termos fiscais para o município, mas só pensando naquele ano. Porque o que aconteceu é que, como esse dinheiro que estava guardado para garantir os benefícios no futuro não foram usados no presente, lá no futuro vai faltar. Então, certamente, a despesa vai aumentar e mais ainda. Percebe? Então, equilíbrio fiscal, risco fiscal, não é uma coisa que se pode pensar no exercício isoladamente. É necessário pensar no conjunto, no histórico das coisas. Quando a portaria fala que é bom para o risco fiscal, certo? Um espertinho pode dizer simplesmente, está sendo muito bom, porque vai ter uma despesa de 100 milhões com aposentadorias e pensões e agora eu vou ter de 50. Ok, mas e lá na frente? Esse dinheiro que está sendo usado agora, ele não vai gerar uma despesa muito maior lá na frente, não? Porque, veja, esse dinheiro aqui vai ficar rendendo e vai garantir os benefícios lá no futuro. Se você pega esse dinheiro e saca hoje, você está tirando dinheiro do futuro. Você está tomando das gestões futuras e dos servidores. Além de tomar do servidor, né, também está tomando das gerações futuras. É importante que se observe isso. Então, é preciso que haja uma clareza maior sobre o que é o risco fiscal. E aí eu defendo que ter um estudo que aponte que não há riscos fiscais signifique, primeiro, que no curto prazo traga benefício. Tudo bem. Mas que no médio e longo prazo não gere impactos. Ou seja, é fundamental que a portaria e que lá no futuro a LRP preveja a obrigação dos entes federados, o setor de planejamento, finanças, eu já disse aqui algumas vezes isso no canal, projetem a evolução da receita corrente e líquida e projetem, a partir da avaliação atuarial, a despesa do erário. E vejam se não há risco fiscal lá no futuro. Se houver, certo? Porque é possível prever, então a gente pode prevenir. Como? Aí vamos desenvolver uma série de ações preventivas. Caso contrário, quando o problema acontecer, a gente vai dizer, não sabíamos. Sabíamos. Era possível prever. Infelizmente, nos regimes próprios, existe muito esse erro e é uma coisa que é possível prever. As secretarias de planejamento, as secretarias de finanças, os prefeitos, os governadores deveriam estar atentos a isso e eu acho que a portaria deveria ter tratado dessa questão para orientar esses setores, já que os gestores se esforçam, esse é o testemunho, a maioria dos gestores se esforçam, né? Mas não conseguem ter uma ação concreta dos setores que estão no centro da gestão estadual ou municipal. Né? Outra iniciativa, com essa eu concordo, aí eu vou também fazer analisar o aspecto positivo. A portaria, quando fala da mudança da segregação de massas, ela prevê, ela permite, e ela diz, desde que o fundo capitalizado esteja superavitário e permaneça.
vai bem. Para mim, é uma boa medida. Por quê? Porque se gerar déficit, você vai ficar 2 pontos deficitários. Na verdade, eu já defendi aqui no grupo, aqui no canal, inclusive tem um curso meu, aqui gratuito, para quem quiser estudar. Eu já defendi, foi que eu defendi, que eu já esqueci. Lembrei. Eu já defendi aqui no canal que é possível prever essa despesa, né, no curto, médio e longo prazo, tanto a receita corrente líquida quanto a despesa com erário. E uma LRP deveria obrigar os gestores a fazerem isso, né? Obrigar os gestores a fazerem isso. E o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, agora eu chego no raciocínio ao qual eu estava querendo chegar, ele por si só já diz tudo no artigo 40. O que é o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial? O sistema tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial. No presente, ok. Muitas vezes não é possível. O que fazer? Bom, aí a gente tem que combinar o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial com o princípio da reserva do possível. E aí, como combinar? Simples. Se o regime próprio não pode, hoje, no presente, realizar o equilíbrio atuarial, né, ele deve caminhar para, ou seja, toda conduta que caminha para o equilíbrio financeiro e atuarial, ela é constitucional. E toda conduta que distancia o regime próprio do equilíbrio atuarial, ela é inconstitucional. E aí também vale não só para a conduta, vale para a lei também. Lei constitucional, ela caminha, sempre que a lei faz o regime próprio avançar para o equilíbrio atuarial, perfeito. Sempre que faz se distanciar, ela é inconstitucional. Pois bem, você tem segregação de massas. Tem aqui o fundo deficitário, o fundo financeiro e o fundo capitalizado. Se o fundo capitalizado tivesse um superávit tão grande que fosse capaz de absorver todos os aposentados e o sistema continuar equilibrado, perfeito. Bom, não tem porquê. Não tem problema você não permitir o fim da segregação de massas. Não. Bom, chegou na equilíbrio atuarial, a meta era essa. Agora, se ele tem uma capacidade que pode trazer alguns, né, do fundo financeiro para o fundo capitalizado, eu acho que esse superávit deve ser utilizado. Veja, a premissa é que a avaliação atuarial seja séria, seja realista, porque se for com marretada, né, um regime que é superávit que é deficitário vira superavitário. Então, tem que ter uma avaliação atuarial séria, bem construída, profissional, sério, né? A maioria dos atuários, diga-se de passagem, a esmagadora maioria. Mas, então, tendo uma avaliação atuarial bem feita, então, se é possível migrar gente do fundo financeiro para o fundo capitalizado, mantendo o superavitário, né? Então, que se faça. Agora é preciso, no fundo financeiro, medir os impactos de curto, médio e longo prazo para ver os riscos fiscais que o fundo financeiro provoca. A gente ainda volta, eu volto a abordar essa questão com mais tempo aqui para vocês. Também já discuti no curso, né, o curso que nós estamos realizando, eu tenho discutido muito isso com meus alunos. Daqui a pouquinho, às 6 horas, às 18 horas, de Brasília, nós temos Luana Rezende dando as notícias do dia no programa Rede Previdência 10 minutos. No programa Previdência hoje, em 10 minutos. Fica conosco que a gente te mantém informado. Até já.